O melhor ator do mundo. Quando você escuta essa frase é impossível não pensar em grandes atores que marcaram o cinema para sempre. Robert De Niro, Jack Nicholson, Denzel Washington e Adam Sandler são alguns desses nomes. E eu já cansei de falar aqui que quando a gente fala de arte é muito difícil definir o melhor ou o maior de alguma coisa, já que todo mundo tem um gosto diferente, e nem sempre as pessoas vão entrar em consenso para definir alguma coisa. Porém, o cara que eu vou falar aqui hoje quebrou um recorde que ninguém mais conseguiu. O único ator do mundo a ganhar 3 Oscars de melhor ator, e com métodos tão intensos que fazem com que esse cara seja tão reconhecido. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês toda a trajetória do lendário ator Daniel Day-Lewis, desde o começo da sua carreira até seus maiores prêmios. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes do vídeo começar, é muito importante eu ressaltar que eu não posso usar o vídeo de todos os filmes aqui, então eu vou colocando algumas imagens só para contextualizar. Dito isso, bora pro vídeo. Daniel Michael Blake Day-Lewis nasceu dia 29 de abril de 1957, em Kensington, em Londres. Seu pai era um poeta extremamente famoso do Reino Unido, tão famoso que ele foi considerado um poeta oficial do país. Sua mãe era uma atriz também bastante conhecida em sua época, chamada Jill Balcon. Então é possível afirmar que desde criança Daniel teve contato muito forte com a arte, por conta da sua família. E consequentemente por conta do prestígio de seus pais, ele também nunca passou dificuldades. Porém, o moleque era rebelde. Em entrevistas ele mesmo disse que era considerado problemático e rebelde, especialmente na escola. Ele tinha dificuldades para se encaixar, e chegou até a sofrer bullying, por conta de seu sotaque quando era mais novo. Tanto é que para se adaptar ele começou a imitar os jeitos de falar que os outros garotos tinham, e esse hábito de observar e imitar as pessoas acabou virando uma habilidade fundamental para sua atuação lá no futuro. Com apenas 15 anos de idade, Daniel Day-Lewis perdeu seu pai, e essa tragédia marcou profundamente o garoto, que via no pai uma grande influência. E essa perda abalou a adolescência de Daniel. Daniel, então, envolto em rebeldia, chegou a fazer uma pequena participação no filme Sunday Bloody Sunday, onde ele interpretou um vândalo, que mais lembrava ele na vida real do que um personagem. E o próprio Daniel afirmou que adorou fazer esse papel por conta disso. Porém, sua paixão pela atuação veio um pouco depois. E sua entrada no cinema e no teatro não foram difíceis por conta da grande influência da sua família. Ele chegou a estudar na Bristol Old Vic Theatre School, uma das escolas de atuação mais respeitadas de todo o Reino Unido. Lá ele recebeu um treinamento clássico, focado principalmente em Shakespeare e no teatro britânico tradicional, ou seja, só grandes referências. Após isso ele começou a se apresentar em teatros locais, e pouco tempo depois ele conseguiu espaços em companhias de extrema importância. Sua carreira nos palcos foi crescendo até que ele chegou à Royal Shakespeare Company e ao Teatro Nacional em Londres, duas instituições gigantescas do teatro inglês. Nisso o cara já era visto como um prodígio lá no Reino Unido, porque esse cara era realmente muito bom. E quando eu digo muito bom, é porque o cara era acima da média, rapaziada. Ele interpretou grandes clássicos da literatura inglesa, como Romeu e Julieta e Drácula, e sempre teve os papéis de destaque. A real é que desde essa época ele se jogava de cabeça na interpretação de seus personagens. Porém levou um tempinho até que o cinema voltasse em sua vida. Isso aconteceu somente lá na década de 80. E vale ressaltar que ele começou com papéis bem pequenos, mas sempre em grandes produções. Tudo começou em Gandhi, de 1982, quando ele aparece rapidamente como um jovem que insulta o Mahatma Gandhi, interpretado por Ben Kingsley. 2 anos depois, em The Bounty, ele contracenou com Anthony Hopkins e Mel Gibson, interpretando o personagem John Fryer. E mesmo com tão pouca idade ele já pôde compartilhar boas experiências com essa rapaziada tão gigante do cinema. O verdadeiro divisor de águas veio em 1985, quando Daniel brilhou em 2 filmes completamente diferentes. Em Minha Adorável Lavanderia, ele viveu Johnny, um skinhead que se envolve romanticamente com um jovem paquistanês, um papel ousado para a época e desafiador, que chamou a atenção da crítica. E no mesmo ano ele interpretou Cício, em Uma Janela para o Amor. Esse personagem era um aristocrata snob sofisticado, e o contraste entre esses dois trabalhos, lançados quase simultaneamente, mostrou ao público a versatilidade impressionante do ator. E em 88 o cara fez a adaptação de um livro extremamente conhecido, chamado A Insustentável Leveza do Ser. Daniel Day-Lewis interpreta Thomas, um médico brilhante e sedutor que vive em Praga, lá na Tchecoslováquia, durante a década de 60. Thomas é um homem dividido entre a razão e a paixão. Ele acredita na liberdade acima de tudo, especialmente na liberdade de não se prender a ninguém. Ele leva a vida em meio a inúmeros casos amorosos, sempre recusando qualquer ideia de compromisso. Então o cara sai pegando geral e é isso. Porém, tudo muda quando ele conhece Teresa, uma jovem sensível, frágil e cheia de sonhos. Ao contrário das amantes casuais de Thomas, Teresa não deseja apenas uma relação física, mas uma ligação profunda e verdadeira. E a relação dos dois é marcada por contrastes. De um lado, a vulnerabilidade e a necessidade de entrega dela, e do outro, o espírito livre e desapegado dele. Mas é como diz o ditado, os opostos se atraem.
Então nasce entre eles um amor que Thomas não consegue explicar, mas também não consegue abandonar. Só que pra complicar tudo isso, ainda tem uma outra personagem na história, que é a Sabina, uma artista plástica independente e amante de Thomas. Para ela, o sexo e a traição são uma forma de liberdade e resistência. Sabina representa o lado de Thomas que recusa convenções e que despreza a ideia de amarras. Assim, Thomas fica constantemente dividido entre essas duas mulheres. Teresa, que lhe oferece o amor e a profundidade, e Sabina, que simboliza a putaria. O pano de fundo da história é a Primavera de Praga de 68, e a invasão soviética que sufocou os ideais de liberdade da época. Nesse contexto, as escolhas íntimas de Thomas ganham peso político, já que seu estilo de vida, seus desejos e até mesmo suas convicções entram em choque com a repressão e a falta de liberdade do regime comunista. Rapaziada, aqui o mundo conheceu de fato o trabalho do Sr. Daniel, já que ele entrega uma atuação intensa e delicada, adaptando a essência contraditória de seu personagem. A força da interpretação está justamente em mostrar essa dualidade sem oferecer respostas fáceis, deixando no ar a pergunta central do livro: viver de forma leve e sem raízes é realmente liberdade ou é apenas o vazio? Fica esse questionamento para você que tá pensando em trair. Em 89 o cara já entrou para a história do cinema quando ele ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator pelo filme Meu Pé Esquerdo. E esse filme é uma biografia que conta a história real de Christy Brown. Christy nasceu em uma família pobre da Irlanda e desde cedo foi diagnosticado com paralisia cerebral. Condenado pela medicina da época a uma vida de dependência total, ele só tinha controle sobre um único membro, o pé esquerdo. Para todos ao redor parecia impossível que ele pudesse desenvolver qualquer tipo de independência, mas a realidade se mostrou bem diferente. Daniel Day-Lewis dá vida a Christy de forma visceral, explorando tanto suas limitações físicas quanto a intensidade de seu espírito. Com o pé esquerdo, Christy aprende a escrever e a pintar, desafiando todas as expectativas. O filme mostra sua luta diária para se afirmar, não apenas como alguém com deficiência, mas como um artista e um ser humano completo. Rapaziada, esse filme é bem emocionante. E Daniel desde essa época mergulhou na sua atuação de método para dar vida a esse personagem. Por mais intenso que isso tenha sido, o cara foi lá e ganhou o Oscar, onde o cara bizarramente foi capaz de passar dias sem sair de uma cadeira de rodas. E por mais bizarro e intenso que isso tenha sido, o cara foi lá e ganhou o Oscar. E pra você que tá se perguntando o que é esse método que ele usou, eu fiz um vídeo inteiro explicando sobre isso. Então provavelmente tá aparecendo aí na tela pra quem quiser assistir. Enfim, Daniel Day-Lewis já tava consagrado como um grande ator. E o cara sempre foi muito cuidadoso na escolha de seus papéis. Por isso ele nunca fez filmes com tanta frequência. Mas quando fazia, rapaziada, era só bomba. E em 92, Daniel fez O Último dos Moicanos. Dirigido por Michael Mann, Daniel interpretou Hawkeye, um homem branco criado por nativos americanos durante a Guerra dos 7 Anos. Para o papel ele treinou sobrevivência na floresta, caçou, pescou e viveu como personagem. Esse filme virou um clássico de aventura e romance histórico. Em 93 o cara fez dois grandes filmes, A Época da Inocência de Scorsese e Em Nome do Pai, de Gene Sheridan. E além disso, em 97 o cara fez mais uma parceria com Gene Sheridan, no filme O Lutador, onde ele fez Danny Flynn, um boxeador que tenta reconstruir a vida após sair da prisão. Daniel treinou boxe intensivamente e até quebrou o nariz durante a preparação. Só coisa leve. Daniel Day-Lewis de 2000 pra cá fez pouquíssimos filmes, e 4 deles foram grandes obras-primas. Então vamos começar falando do primeiro, que foi Gangues de Nova York. Lançado em 2002 e dirigido por Martin Scorsese, Gangues de Nova York é um épico histórico que retrata a formação violenta da cidade de Nova York, no início do século XIX. Marcado por uma imigração em massa e pobreza extrema, o grande destaque do filme é Bill. O grande destaque do filme é Bill, o açougueiro, interpretado por Daniel Day-Lewis. Bill, como eu disse, é um açougueiro de profissão e líder de uma das facções mais temidas da época, conhecida pela brutalidade e pelo domínio sobre o bairro da Five Points. Ele é a personificação da intolerância nativista, um homem que despreza imigrantes, especialmente os irlandeses, e que acredita na supremacia dos chamados verdadeiros americanos. Pois é, né? A gente já sabe onde vai terminar esse discurso. Bill é ao mesmo tempo carismático e aterrorizante, com seu olhar penetrante, sua retórica inflamável e sua presença física imponente. Ele inspira medo e respeito. Daniel Day-Lewis constrói o personagem com uma intensidade que chega a te hipnotizar. Ele explora não apenas a violência e a crueldade de Bill, mas também sua inteligência estratégica e seu senso distorcido do que é honra. O trabalho desse cara é tão marcante que muitos consideram Bill um dos grandes vilões da história do cinema. Só pra vocês terem noção. Pra construir o personagem, esse cara teve que manter o sotaque, os trejeitos e a postura corporal de Bill fora do set. Lembrando que ele nem é americano. E obviamente o resultado foi uma atuação que rouba a cena em cada aparição. E também ele rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator, mas ele não ganhou. Só que a partir desse ponto a gente já começa a ver que ele estabelece um padrão, né? Bom, 5 anos depois o cara voltou pras telas e fez um outro sucesso, Sangue Negro. Dirigido por Paul Thomas Anderson em 2007, esse filme é considerado um dos maiores filmes do século XXI e traz em seu centro uma das performances mais intensas já vistas no cinema. A história acompanha a ascensão de Daniel, um mineiro solitário que se transforma em um magnata do petróleo,
lá no início do século XX. Desde as primeiras cenas percebemos sua determinação implacável. Após sofrer um acidente em uma escavação, o cara simplesmente não desiste. Ele continua trabalhando no mesmo ferido, demonstrando a obstinação que define toda a sua trajetória. Daniel é um personagem complexo, marcado pela ambição e também pela ganância. Ele enxerga no petróleo não apenas a riqueza, mas poder absoluto sobre os outros. Então, com a frieza e o calculismo de um bom manipulador, ele começa a comprar terras de famílias pobres. Ele vai expandindo seu império e constrói sua influência política. E ao mesmo tempo também adota um bebê órfão, que é o HW. Criando uma imagem de um pai de família que na prática serve mais como uma fachada, já que o cara tá cagando pro moleque. Rapaziada, a atuação de Daniel aqui é monumental. E eu acho que esse é o filme mais conhecido que ele já fez. Ele constrói esse cara com uma presença tão inacreditável que chega até a ser impressionante. O personagem oscila entre momentos de charme manipulador e explosões de fúria incontrolável, sempre com uma intensidade que te prende até o final do filme. Obviamente, esse trabalho te rendeu o Oscar de melhor ator, consolidando a sua reputação como o intérprete mais intenso e transformador da sua geração. Pouca coisa, né? E se você tá gostando do vídeo, eu peço muito para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like. E já aproveita para deixar um comentário aqui embaixo sobre o próximo ator que você quer ver aqui no canal. Enfim, em 2012, depois de uma eternidade sem atuar, Daniel voltou de novo para fazer história mais uma vez. Lançado em 2012 e dirigido por Steven Spielberg, o filme Lincoln é um retrato íntimo e poderoso dos últimos meses de vida do presidente Abraham Lincoln, interpretado magistralmente por Daniel Day-Lewis. Diferente dos épicos grandiosos de guerra, o filme escolhe se concentrar na luta política do presidente para aprovar a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que aboliria definitivamente a escravidão no país. Daniel constrói um Lincoln profundamente humano, distante da imagem mítica e congelado em livros de história. Ele faz o papel de um cara cansado pela guerra, mas que ainda se mantém firme em seus ideais. Um líder paciente, que usa da inteligência, da diplomacia e até da astúcia política para alcançar seus objetivos. Porém, em contraparte, ainda assim vemos um marido. Porém, em contraparte, a gente ainda vê um pai de família e um marido, que sofre solitariamente pelas suas perdas. Fisicamente, a transformação que esse cara fez nesse filme foi impressionante. Uma voz suave e melancólica, postura curvada, gestos bem contidos. Aqui o cara realmente se dedicou a criar um Lincoln realista e próximo, estudando relatos históricos e até dormindo com as roupas da época, só pra manter a imersão. E o resultado é que o cara simplesmente encarnou Abraham Lincoln, rapaziada. Simplesmente. Por esse trabalho, Daniel Day-Lewis também ganhou o Oscar de melhor ator, tornando-se o primeiro e único ator da história a vencer a categoria 3 vezes. Uma salva de palmas. E para finalizar com chave de ouro e se aposentar mais uma vez em sua carreira, Daniel Day-Lewis protagonizou o filme Trama Fantasma. Trama Fantasma foi lançado em 2017 e dirigido por Paul Thomas Anderson. O filme é um drama psicológico elegante e enigmático, que marcou a última aparição de Daniel Day-Lewis antes da sua aposentadoria. O ator interpreta Reynolds Woodcock, um renomado estilista da alta sociedade londrina dos anos 50. Reynolds é um homem meticuloso e perfeccionista, e de personalidade extremamente obsessiva. Ele comanda a casa Woodcock, até ele é responsável por vestir aristocratas, celebridades e até a realeza. Sua vida é rigidamente estruturada, da forma como ele trabalha até os mínimos detalhes da sua rotina. O mundo de Reynolds gira em torno da beleza, da disciplina e da arte, mas também da sua necessidade de controle absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. Daniel Day-Lewis mais uma vez constrói esse cara de forma perfeita. Seu olhar severo, sua voz calma, mas carregada de autoridade, e sua postura sempre ereta revela um homem que parece inabalável. E isso é espetacular. E como eu havia mencionado após esse filme, Daniel Day-Lewis deu adeus ao cinema e nunca mais atuou diante das câmeras. Porém, nesse ano o cara quebrou sua aposentadoria para viver um personagem em um filme dirigido pelo seu filho. O filme tem o nome de Anemone e tem o Brad Pitt como um dos produtores. Pelo que eu pesquisei, ele está previsto para sair em outubro. Então a gente vai poder ver esse cara atuando mais uma vez. E agora chegando naquela parte do vídeo onde eu conto para vocês um pouco da vida pessoal e polêmica dos atores. Bom, Daniel Day-Lewis, apesar de ser considerado um dos maiores atores da sua geração, nunca esteve envolvido em escândalos, pelo menos não em proporções que outras estrelas de Hollywood se envolvem, né? Um dos pontos mais comentados é sua intensidade no método da atuação, como eu havia mencionado. Daniel é conhecido por mergulhar profundamente nos personagens, a ponto de permanecer no papel mesmo fora das câmeras. Isso gerou críticas de colegas de trabalho, que consideram sua abordagem extrema, ou até mesmo desnecessária durante as filmagens. Outra polêmica foi em sua relação conturbada com o teatro. Porque em 89, durante uma apresentação da peça Hamlet em Londres, o cara simplesmente abandonou o palco no meio da peça, velho, por supostamente ter visto o fantasma do seu pai. O episódio obviamente repercutiu e chocou o público. Gerou ainda discussões na imprensa sobre seu estado emocional e sua instabilidade. Pouco depois ele se afastou dos palcos para sempre, reforçando a imagem de um artista bem imprevisível. Bizarro, né, família? Sua vida amorosa também teve momentos bem polêmicos. O romance com Isabelle Adjani, que durou anos em indas e vindas, terminou de forma turbulenta. Pouco depois do fim da relação,
ela revelou que estava grávida, e Daniel foi acusado pela imprensa de não ter assumido imediatamente a paternidade do seu filho. Apesar disso, mais tarde ele reconheceu o menino e manteve contato com ele. Enfim, o legado de Daniel Day-Lewis é marcado pela combinação rara de talento e disciplina. Ele é reconhecido como um dos maiores atores da história do cinema. Ele construiu uma carreira singular baseada na qualidade de suas escolhas, nunca na quantidade. Foram apenas alguns filmes ao longo de 4 décadas, mas cada um deles se tornou memorável, justamente pela intensidade e profundidade das suas atuações. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like e se inscrevam aqui no meu canal. Além disso, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo, caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!